graça de Jesus que me faz. Eu já falei sobre Joquebede, a mãe de Moisés, já falei sobre Maria, a mãe do Salvador, eu já falei sobre Lídia, a vendedora de púrpura. Hoje eu quero compartilhar a história de uma mulher sem nome. Está escrita em Lucas 7, mas Lucas não menciona o nome dessa mulher, mas ela tem um testemunho maravilhoso. Está escrito em Lucas 7, a partir do versículo 36. Eu vou ler para os irmãos. A partir do versículo 36, capítulo 7 de Lucas. Convidou a Jesus um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E entrando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, Deus amado, eu quero, Pai, te pedir, nesse momento, que, mesmo apesar das minhas fraquezas, Tu me uses como instrumento, Pai, para levar a Tua palavra aonde estiver o alcance da minha voz. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Senhor Deus, ministra as nossas vidas através desta palavra, Senhor, para que assim, Deus, nós possamos sair daqui edificados. Possamos sair daqui, Senhor Deus, fortalecidos, Senhor, através do exemplo desta mulher. Em nome de Jesus, eu te peço isso. Amém. Meus amados, a nossa história tem 3 personagens. E eu não quero que os irmãos confundam essa mulher aqui com uma outra mulher que teve uma atitude muito parecida com ela. Maria, irmã de Marta e Lázaro. Essa mulher não tem nada a ver com aquela. Aquela Maria, ela
ungiu Jesus também, mas foi numa outra situação. Essa mulher, essa história aqui que Lucas conta, tem 3 personagens: Jesus, um fariseu e uma mulher anônima. E a história se passa na casa desse fariseu, a quem Lucas chama de Simão, durante um jantar que ele deu na sua casa e convidou alguns amigos, também convidou Jesus. Jesus, logicamente, era o convidado especial. E ele, logicamente, tinha sido convidado ali para falar a respeito das Escrituras, falar para aquelas pessoas ali, compartilhar da palavra aquelas pessoas ali. Mas, curiosamente, queridos, quem roubou a cena desse jantar não foi Jesus. Foi uma mulher. Uma mulher cujo nome Lucas ele omite. Talvez porque ele não soubesse o nome dela mesmo. Mas uma mulher que não tinha sido convidada para a festa. Uma mulher que estava ali de intrusa. Uma mulher ousada, corajosa. E isso não estranho, porque era normal, era costume. Quando um rabino, como Jesus, um profeta, alguém do conhecimento das Escrituras, era convidado para um banquete, ou estar em algum lugar, um jantar, como era a ocasião aqui, era costume virem todo tipo de pessoas para ouvir. E geralmente esse jantar, ele não era dentro da casa, era num pátio. Então as pessoas podiam ficar ali ao redor, ouvindo os ensinamentos daquela pessoa. E ninguém era impedido de ouvir as pérolas de sabedoria que saíam da boca de Jesus. E foi ali, no pátio interno da casa de Simão, que essa cena aconteceu. Amados, no Oriente, os convidados, eles não se sentavam em cadeiras como nós fazemos hoje. Eles sentavam numa espécie de banco bem baixinho, e eles se sentavam reclinados à mesa, apoiando-se no braço esquerdo e comendo com a mão direita. Geralmente eles não usavam talher. E Jesus ele estava mais ou menos nessa posição, porque era o normal naquela época. Ao chegar, todos tiravam as sandálias na porta. Aliás, esse é um costume que nós deveríamos seguir, continuar seguindo, né? Deixar a sandália, o sapato na porta, né? E entrar em casa descalço, para não estar trazendo a sujeira da rua para dentro de casa. E eles tinham esse costume, eles deixavam as sandálias na porta, e os servos que eram escalados para aquele serviço ficavam ali por detrás daqueles bancos com uma bacia rasa, limpando ali o chão e também lavando os pés dos hóspedes, dos convidados. Isso era um costume. Hoje em dia, quando nós recebemos alguém, ou quando nós vamos na casa de alguém, geralmente alguma cortesia é esperada da pessoa que nos recebe, como um cumprimento de mão, um beijo na face, um abraço, uma boa noite, um bom dia, depende do tipo de intimidade que a pessoa tem com a pessoa, né? Convida para sentar. E naquele tempo também havia algumas cortesias que eram costumes da época. Um beijo de saudação, que aqui Lucas chama de ósculo, né? Que era um beijo na face. Água para lavar os pés, porque geralmente as ruas não eram calçadas como hoje, e eles usavam sandálias e não sapatos fechados.
Então, geralmente, quando se chegava na casa, tinha um servo para lavar os seus pés e óleo perfumado para ungir a cabeça do convidado. Eram alguns costumes para dar as boas-vindas aos convidados. Curiosamente, o texto de Lucas fala apenas que Jesus chegou à casa de Simão, ocupou o lugar que estava separado para ele, e não houve, queridos, aqui, ou pelo menos a gente não vê nenhuma menção a respeito de nenhum desses rituais de recepção que seriam esperados por parte de um visitante, de um hóspede tão ilustre como Jesus. Por que será que Simão convidou o mestre para sua casa e negou-lhe, querido, essas boas-vindas que demonstravam o apreço, que demonstravam a amizade, que demonstravam o carinho por aquela pessoa? Por que será? Não é estranha, queridos, a forma como Simão se comportou em relação a Jesus, que aceitou o convite gentilmente para jantar com ele na sua casa. Mas será que Simão realmente acreditava que Jesus era o Messias, o enviado de Deus? Será que ele estava dando a Jesus as honras, amados, do tamanho da importância de Jesus? Logicamente que Jesus era um convidado especial naquela festa, mas até que ponto? Nós somos forçados a nos perguntar se Simão reconhecia de fato a importância daquele que estava sentado à sua mesa, que estava ali jantando junto com ele na sua casa. Ainda hoje muitas pessoas, amados, agem em relação a Jesus da mesma forma que Simão agiu. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas, amados, que preparam uma verdadeira festa para homenagear Jesus, né? Convidam os amigos. E a gente vê isso muito nas festas religiosas, festa do padroeiro, festa de Natal, Semana Santa, né? A gente vê muito isso. Convidam, preparam, enfeitam as ruas, e tocam as músicas, e fazem banquetes, reúnem a família, mas geralmente, queridos, não dá a Jesus o valor devido. Não dá a ele o lugar, queridos, merecido à mesa. Muitas pessoas convidam os amigos para a festa de Jesus, mas deixam o próprio Jesus de lado. E nesse ponto da história entra em cena aqui, amados, essa mulher. Essa mulher que tem uma atitude admirável. Diante, amados, da cultura em que ela vivia, diante, queridos, da sociedade que ela vivia, que já desprezava as mulheres, e muito mais uma mulher com a fama que essa mulher tinha. E ela não quer nem saber. Essa mulher entra na história apenas como uma mulher pecadora. É assim que Lucas a trata no versículo 37. Eis que é uma mulher da cidade pecadora. Esse pecadora que Lucas coloca aí, amados, é para não chamá-la de prostituta. É para não dizer meretriz. Mas esse pecador aí significa exatamente isso. Essa mulher entra em cena. Imagine isso. Os convidados estavam todos em seus lugares. Comida servida. As conversas preenchiam o ambiente no pátio interno da casa de Simão. Jesus era o centro das atenções. De repente entra no ambiente uma mulher conhecida na cidade por ganhar dinheiro, se prostituindo. E conhecida de muitos que estavam ali, inclusive do próprio dono da casa, Simão.
Ela coloca-se atrás dos pés de Jesus. O texto diz que ela chorou. Chorou ao ponto de molhar os pés de Jesus. Ela enxuga os cabelos de Jesus, não com um pano qualquer, mas com seus próprios cabelos. E não satisfeita, ela ainda beija os pés de Jesus e depois unge os pés de Jesus com um perfume caro misturado a unguento. Eu imagino, amados, a surpresa de todos. Os olhos de todos que estavam ali voltados para Jesus agora estão voltados para aquela mulher, para aquela cena inusitada, surpreendente. Aquela mulher que estava fora do seu ambiente, aquela mulher que não tinha sido convidada para a festa, aquela mulher que não deveria estar ali, aquela mulher considerada impura, aquela mulher considerada um estorvo da sociedade, aquela mulher considerada um ser inferior. No entanto, ela se expôs, queridos, a enfrentar aquela situação. Os olhares de reprovação, o julgamento de todos ali para demonstrar todo o seu amor para com Jesus, para demonstrar o quanto Jesus era importante para ela e o quanto ela tinha um coração grato a Jesus. Mas o anfitrião da casa, Simão, fariseu, religioso, conhecedor da lei, frequentador da igreja, Simão não pensou dessa forma. Simão olha para aquela mulher e o texto diz no versículo 39 que ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Ou seja, ele não falou para as pessoas. Ele não cochichou no ouvido de ninguém. Ele disse para si mesmo, ele pensou alto. Ou apenas ele pensou. E ele disse, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher é essa. Se ele fosse de fato profeta, saberia o que é que ela faz. Qual é a sua profissão, e saberia que ela é pecadora, que ela é suja, que ela é imunda, que ela é indigna, que ela é desprezível. A forma como Simão reagiu àquela cena inusitada revelou, queridos, todo o seu coração e todas as suas convicções de um homem que se achava religioso, que se achava acima das demais pessoas. Um homem, querido, que cria em Deus, que dizia temer ao Senhor. E normalmente, amados, nós mesmos não falamos muito a respeito das nossas reais convicções, das nossas crenças, como vemos e como pensamos a respeito do outro, dos nossos reais sentimentos a respeito do outro. Geralmente a gente tenta esconder isso, e geralmente a gente tem uma atitude parecida com a de Simão. Não fala em voz alta, mas lá no fundo a gente pensa, a gente julga, a gente reprova, a gente escanteia, despreza e se sente muitas vezes mais digno do que aquela pessoa. Mas isso tem um papel importante, amados, na maneira como nós vivemos o nosso Evangelho, na maneira como nós vivemos a palavra do Senhor. E embora seja difícil, amados,
refletir sobre os nossos próprios pensamentos, sobre nossos próprios sentimentos, ou até sobre nossos próprios julgamentos. Mesmo que seja difícil às vezes admitir, isso pode ser um bom exercício para a gente expor a nossa alma diante de Deus. Quem reflete sobre si mesmo, que olha para dentro de si, quem reflete sobre seus verdadeiros sentimentos, queridos, quem ousa se julgar, julgar a si próprio, julgar os seus pensamentos, julgar os seus pecados, julgar a sua vida, quem olha para dentro de si com sinceridade, com honestidade e reconhece diante de Deus os seus próprios pecados, tem muito mais possibilidade de tirar a trave que está no seu olho antes de ver o cisco que está no olho do irmão. O que é que a gente pode deduzir a partir dessa falta de Simão e dessa atitude de Simão em relação àquela mulher? Primeiro, parece que Simão considerava aquela mulher um ser inferior, pelo menos inferior a ele. Ela era uma pecadora e ele um fariseu religioso, cumpridor da lei, frequentador do templo. Ele fazia parte de uma congregação, ele fazia parte de uma denominação. E por causa dos costumes, só por causa dos costumes, ele não a proibiu de entrar na sua casa. Mas, queridos, eu tenho certeza que o desejo de Simão era mandar um dos seus servos expulsar aquela mulher para longe. Irmãos, o quanto nós estamos dispostos a ter a mesma atitude que aquela mulher teve por Jesus, a demonstrar a importância de Jesus em nossas vidas, a ponto de se expor como aquela mulher se expôs. Qual o tamanho, amados, do nosso amor por Ele, a ponto dela chegar diante de muitos homens estranhos, se ajoelhar aos pés de Jesus, regar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos. Qual o tamanho da nossa gratidão diante do que ela fez, de beijar os pés de Jesus. E eu não sei, amados, o que foi que Jesus fez na vida daquela mulher para ela ter um coração tão grato. Lucas não menciona, mas eu imagino que foi o que ele fez na vida de tantas pessoas, que ele libertou, que ele perdoou, que ele curou, que ele transformou. Infelizmente, irmãos, esse tipo de pensamento não é raro entre as pessoas que se dizem seguidoras de Jesus. Ninguém que foi salvo pela graça de Deus, que foi amado por Deus quando estava morto em seus pecados e delitos, em seus defeitos, pode se considerar superior a quem quer que seja. Realmente, amados, uma atitude assim nada tem a ver com o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Segunda coisa que chama a atenção aqui, amados, é a fala de Simão, que parece revelar uma segunda intenção daquele homem quando ele convidou Jesus para ir jantar na sua casa. Talvez pelo pretexto de ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas o que a gente percebe, queridos, é que parece que ele tinha uma segunda intenção. Porque ele queria mesmo era saber se Jesus era de fato um profeta de Deus ou não. E a conclusão a que ele chegou foi um definitivo não. Ele não é um profeta. Porque se ele fosse profeta, ele saberia quem é aquela mulher, que ela é uma prostituta. Ele não permitiria que aquela mulher o tocasse. Ele não permitiria que aquela mulher beijasse seus pés, sequer se aproximasse dele.
ele não é um profeta. Porque se ele fosse um profeta, ele não estaria deixando que uma pecadora tocasse nele. Afinal de contas, deve ter pensado, homens de Deus não se misturam com esse tipo de gente. Simão tinha em si mesmo uma alta conta, e é claro que para alguém ser um profeta, deveria ser ainda melhor do que ele. Aparentemente Jesus não tinha passado no teste. O teste de Simão, para saber se ele era profeta ou não. Mas para seu azar, Jesus ouve os pensamentos do nosso coração. Jesus percebeu, Simão não falou em voz alta, mas Jesus percebeu que Simão não tinha uma visão correta sobre si mesmo e tampouco tinha uma visão correta sobre aquela mulher. Ele não se achava apenas uma boa pessoa, mas, queridos, também melhor do que qualquer outra pessoa, melhor do que aquela mulher, e por isso ele achava que Deus o amava, que Deus o havia escolhido, e que ele era alvo do amor de Deus mais do que aquela mulher. Simão acreditava que era amado por Deus porque ele vivia uma vida religiosa, uma vida correta. Por isso ele também só amava as pessoas que viviam uma vida correta e religiosa como ele. E certamente aquela mulher não vivia uma vida assim. De acordo com o ponto de vista de Simão, aquela mulher era uma mulher impura e indigna, pecadora. Meus queridos, às vezes nós também somos tentados a ir pelo caminho de Simão. Amamos os certinhos. Amamos aqueles que pertencem ao nosso grupo religioso. Amamos aqueles que andam com a Bíblia debaixo do braço. Amamos aqueles que fazem parte da nossa igreja, da nossa congregação. E acreditamos que Deus também só ama os certinhos. Mas Jesus falou algo muito diferente disso em uma outra ocasião. Lá em Marcos 2,17, ele disse: eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. O Senhor decidiu então contar uma história para ajudar Simão a entender a sua atitude. E ele diz: respondeu-lhe Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse Simão. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários, outro 50, ou seja, 10 vezes mais. Um 50, outro 500. Nenhum dos dois tinha como pagar a dívida. Então aquele credor foi e perdoou a dívida de ambos, tanto do que devia 50 como daquele que devia 500. E aí Jesus termina a história perguntando: quem você acha que esses 2 devedores devem demonstrar mais gratidão ou mais amor por aquele homem? Aí Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Aquele que devia 500 denários, ele deve demonstrar mais gratidão e mais amor do que aquele que devia 50 denários. Aí Jesus diz: você julgou bem. Parabéns. Você julgou bem. Na história de Jesus e na lógica de Jesus, quanto maior o nosso pecado, queridos, maior o perdão de Deus. E quanto maior o perdão de Deus, maior deve ser o nosso amor por Ele. E quanto mais uma pessoa reconhece que é devedora,
ao ser perdoada, tanto mais ela percebe o tamanho do perdão que recebeu. Aí o seu coração, queridos, deve se encher ainda mais de gratidão por aquele que o perdoou. A única linguagem que Simão conhecia para o relacionamento com Deus era viver uma vida correta. Por isso, quando ele viu aquela mulher abraçada aos pés de Jesus, ele imediatamente pensou: isso não está certo. É uma pecadora. Pecadores não têm nada a oferecer a Deus. A mulher, no entanto, aprendeu uma outra linguagem, outra forma de se aproximar de Deus: o amor, a gratidão. Ela e o fariseu eram devedores diante de Deus, tanto um como o outro. A diferença, amado, é que um tinha uma dívida maior do que a outra, talvez, mas nenhum dos dois podia pagar a sua dívida. Assim como eu não podia pagar a minha, assim como você não pode pagar a sua. Mas ao contrário do fariseu, aquela mulher reconhece o seu estado, o estado que ela se encontrava de perdição. Por isso, ao ser perdoada, seu coração se enche do amor de Deus e da gratidão de Deus. Já Simão achava que sua dívida nem era tão grande assim. Aliás, talvez Simão achasse que nem devia nada a Deus, pois ele era uma boa pessoa. Ele frequentava a igreja, ele dava o seu dízimo, ele lia a Bíblia, ele orava. Então, como ele pensava, talvez não havia muita coisa para Deus perdoar. O seu amor por Deus, talvez por isso, fosse tão pequeno e tão mesquinho. Querido, você já pensou que seu amor por Deus e pelas pessoas pode estar enfraquecido porque você não tem ideia da imensidão da sua dívida e de quão grande foi o perdão de Deus ao mandar Jesus morrer naquela cruz por você? Essa era a situação em que aquela mulher se encontrava, a situação em que eu me encontrava, a situação que você se encontra talvez. Quando o Senhor nos encontrou e quando o seu amor apagou a escritura de dívida que nós tínhamos com Ele. Jesus contou aquela história para ajudar Simão a compreender de onde vinha o amor que faz com que aquela mulher se jogue aos seus pés, se exponha diante de todos para demonstrar a importância da sua gratidão. E ao terminar a história, ele volta-se para Simão e diz: se vira para aquela mulher e declara a Simão: veja esta mulher, eu entrei na tua casa e tu não fizeste conta de mim. Não me trouxeste água para lavar os pés, como é de costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como era tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, ela não cessa de beijar os meus pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar. Mas essa mulher com puro bálsamo ungiu meus pés. Por tudo isso, Simão, eu te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. E em seguida, Jesus afirmou para aquela mulher: mulher, perdoados estão os teus pecados, ide em paz. Oh, amados, só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o seu tesouro para adorar a Deus. Deixa eu terminar dizendo uma coisa séria para você.
A religião não pagará a sua dívida com Deus. Os muitos cultos não pagarão a sua dívida com Deus. As promessas, os textos rezados, não pagarão as suas dívidas com Deus. As orações sem fim, as correntes de oração, as novenas, as preces poderosas, as orações no monte, as vigílias, não pagarão a sua dívida com Deus. Sabe por quê? Porque só Jesus pode fazer isso. E na verdade Ele já fez. Ele já pagou. O que você precisa fazer é deixar-se alcançar pela maravilhosa graça de Deus e receber por essa graça, pela fé, aquilo que jamais você vai alcançar por esforço nenhum, por mais certinho que você seja, por mais religioso que você seja, por mais fariseu que você seja. Se você quer abrir mão do penoso esforço de tentar ser certinho, quando Deus lhe quer perfeito, e parar de entregar, queridos, moedinhas para tentar pagar uma dívida milionária. Se você, queridos, de fato reconhecer que é impossível você pagar essa dívida com moedinhas, se você reconhece o quão necessitado de perdão você é, como aquela mulher reconheceu, saiba que o Senhor quer dizer para você o mesmo que disse aquela mulher. Os teus pecados estão perdoados. Os teus muitos pecados estão perdoados. Todos os teus pecados estão perdoados. Não importa quantos são ou o tamanho. Vai-te em paz. Que Deus te abençoe nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor faça com que essa palavra entre no teu coração. E você se sinta, querido, como aquela mulher se sentiu ao sair dali. Com esse alívio da palavra do Senhor dizendo: a minha dívida foi paga. Posso voltar para casa em paz. Com a graça de Jesus. Graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida.